Olá! Está começando mais uma edição do Podcast, o podcast da Faculdade Zeste, onde o conhecimento acadêmico encontra a prática profissional e a fé se faz presente na vida real. Hoje o nosso tema é profundo, necessário e extremamente atual. O cuidado. O cuidado que atravessa a teologia, a saúde, a ética, a espiritualidade e as relações humanas. Para essa conversa, recebemos duas estudantes do mestrado profissional em teologia da Faculdade Zeste, que trazem experiências riquíssimas do campo da saúde, da pastoral e das práticas terapêuticas. A pastora da ISLB Joyce Aline Klein, teóloga, é capelã hospitalar, integrante do Comitê de Bioética e do time de melhores práticas em cuidados paliativos e terapias integrativas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. E a Rosemilda Francisco Pereira dos Santos é enfermeira obstétrica, terapeuta cristã, com ampla atuação na saúde pública e hospitalar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Ajuste o fone de ouvido e venha refletir conosco sobre teoria, prática e fé em diálogo com o cuidado. Seja bem-vinda a esse programa, seja bem-vinda ao Espaço da Este. Eu quero iniciar perguntando para vocês duas, aí a ordem vocês escolhem. Como vocês chegaram até a Este? De onde vocês vieram? Quem são vocês? Vou deixar para a Rose. Vai, Rose. Então, eu sou Rose, né? Na verdade, Rosemilda, mas pode me chamar de Rose. Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. E eu sempre tive vontade, né, de fazer teologia. Até porque eu sou cristã, né? Então, eu sempre tive vontade de me aprofundar mais, né? Na questão bíblica também, né? E juntou isso como ser enfermeira, né? Porque como eu sou enfermeira, eu vivencio muitas coisas. E a partir do momento que eu comecei a ver o sofrimento das pessoas, eu vi que eu podia fazer muito mais do que o cuidado físico. Eu comecei a me perguntar como eu poderia ajudar mais essas pessoas, que além do sofrimento físico também passa pelo sofrimento espiritual. E daí veio a minha vontade de fazer teologia. Foi onde eu me inscrevi e aqui estou. A Rose é a melhor, assim. É um privilégio tá fazendo mestrado com a Rose. Bom, eu sou a Joyce. Eu costumo dizer que sou filha da casa, né? Eu vim para a Este em 2005, a primeira vez, para fazer a graduação em teologia. E é muito curioso voltar 20 anos depois, né? Naquele momento, quando eu estava encerrando a teologia, o professor Carlos Dreher, né, tinha falado assim, vamos para o mestrado, né? E daí, naquele momento, eu senti que não era a hora, assim. Eu queria muito ir para a comunidade, eu queria viver a teologia. E aí teve o período de PHM, eu fui para Timbó, a igreja, né, faz a designação, fui para Timbó, e aí acho que a capelania, de alguma forma, sempre fez parte da minha vida, assim, acho que isso, Deus bondosamente sempre manteve ela na minha vida. Então, quando eu vou para Timbó, tem lá um hospital que chama Hospital Maternidade Oase, e o pastor Romeu, naquele momento, falou assim, você fica aqui na comunidade, mas vai lá, participa no hospital, te engaja com o grupo. E foi. Assim, passaram 2 anos. Veio um envio, vou para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, a comunidade era muito pequena, tinha 5 famílias. Era uma comunidade missionária. E aí, assim, aquela coisa assim, nossa, o que eu faço com o meu tempo? E aí, uma das senhoras que fazia parte da comunidade, ela era médica, obstetra. E ela falou do HC e de um movimento que existia em Ribeirão Preto de voluntários que atendiam os hospitais em Ribeirão Preto. De forma muito organizada, eram quase 500 voluntários, assim, era um grande serviço de voluntariado. E aí me engajei nesse serviço e foram 5 anos de voluntariado na capelania. E aí dali vem o salto para o Oswaldo Cruz, que então agora já são 8 anos, abrindo o 9º ano, como capelã titular do Oswaldo Cruz. E aí eu senti que agora era a hora de fazer o mestrado, que era hora de estudar o que se transformou em muitos anos de prática e começar a colocar no papel, porque o que eu sinto, assim, a enfermagem escreve muito sobre espiritualidade e saúde, a psicologia escreve muito, a medicina escreve muito, e a teologia. Era um campo que a espiritualidade sempre pertenceu à teologia, mas nós perdemos ele.
E aí eu senti que, assim, tá na hora da gente se apropriar de novo disso, de começar a dar vocabulário, dar a linguagem da teologia para esse campo da medicina, da saúde, e não só como uma espiritualidade vaga, mas com técnica, com instrumentos, com ferramentas, com argumentação, com metodologia. E aí vem o mestrado. E por isso o mestrado profissional, não o mestrado acadêmico. Porque no mestrado acadêmico, eu sentia que de novo eu ia me jogar para a academia e me distanciar desse lugar que é a prática, que é onde as pessoas estão vivendo o sofrimento e que muitas vezes elas não sabem como nomear e dar conta disso. Vocês duas fazem a mesma linha? Estamos na mesma linha. E vocês não se conheciam antes, por óbvio? Ou se Não. conheciam? Não se conhecia. Tá, e como foi? Porque vocês duas, embora sejam de áreas diferentes, da teologia, da enfermagem, como foi? Como é essa troca? Porque elas caminham juntas, as duas profissões no ambiente hospitalar, né? Caminho. Eu acho que eu tenho, lá no hospital, eu já sou a terceira capelã. Acho que é diferente da Rose, que não tem um capelão, assim, né? Sente falta, né? A gente já muitas vezes conversou sobre isso, O né? que faz um capelão? Uma capelã? Uma capelã, né? O capelão profissional, ele é contratado da instituição. Tem 2 modelos de capelania. Você tem um capelão religioso no Brasil, que é a grande maioria, que é o que a lei regulamenta, que é aquele profissional religioso solicitado pela família. Então, o padre, o pastor, o líder espírita, o líder do candomblé, da umbanda e assim por diante, que vai e visita seu membro religioso. O capelão profissional, ele é contratado pela instituição, remunerado pela instituição, logo ele não leva uma bandeira religiosa. Ele representa a instituição e dialoga com as múltiplas identidades religiosas e ajuda a proteger essas identidades religiosas dos pacientes, dos familiares, nessa tríade hospitalar, né, que vai ser paciente, família, acompanhantes e equipe. Então, o serviço de capelania profissional, ele não está como um serviço religioso, mas ele apoia os serviços religiosos e ajuda a dar voz e espaço para esse outro complemento da identidade humana. Porque, de maneira geral, a gente fica olhando muito para o sofrimento físico. Isso que eu ia perguntar para a Rose, né? Uhum. Como é necessário ter uma pessoa que tenha esse acolhimento religioso em um ambiente hospitalar? Super necessário. Inclusive, meu trabalho de pesquisa é sobre isso, né? Sobre a participação, assim, mais clara, né, da capelania dentro do hospital. Porque, no meu caso, a gente tem a capelania, só que a gente não consegue ver ela atuando, principalmente na área da obstetrícia, que é onde eu atuo. Elas fazem muitos trabalhos, mas em horários tipo diurno, como eu trabalho no noturno, então sempre que tem uma solicitação assim de um apoio espiritual ou de um apoio psicológico, a gente não consegue ter esse acesso. Porque como a psicologia e a capelania atende no horário diurno, então as mulheres que passam por sofrimento à noite, elas ficam sem atendimento. Então, quando eu vi isso mexeu comigo. E aí eu falei, não, eu preciso desenvolver algo que eu consiga trazer a capelania para junto da enfermagem. Porque a enfermagem, na verdade, em si, ela não tem autonomia para essa atuação. Né? E nem não tem legalidade para isso. Mas eu acho que junto com a capelania, ela vai conseguir desenvolver um trabalho muito bom. Porque na enfermagem vocês acabam dando aquele acolhimento necessário, humano, né? Quando Humano, a pessoa está ali no sofrimento, mas não com aquela capacidade. Acolhimento de emergência. Eu não sei o termo acolhimento de correto. emergência. E eu digo que muitas de nós, enfermeiras, não estão preparadas para esse tipo de acolhimento. Eu mesma demorei a começar a entender isso, essa parte espiritual. Porque a gente não consegue entrar, né? Dentro desse sofrimento da mulher. E na obstetrícia, ainda que, via de regra, tu chega pro teu momento de alegria ali, porque tu tá nascendo teu filho, tua filha, É só né? esperança. Só a esperança. Inclusive, quando eu participei do primeiro óbito, foi muito difícil para mim. Porque a gente entende que a gente traz a vida, né? Claro. Não um momento de morte. Então, eu acredito que todo enfermeiro ele tem que passar por esse processo para ele começar a entender. Só que tem enfermeiro que ele não vai fazer,
porque não é uma competência dele. Até digamos que ele vai dizer que há um trabalho a mais, né? Mas eu acredito que desenvolvendo esse trabalho em conjunto com a capelania, eu acho que vai despertar na gente, na enfermagem, se aprofundar mais para o espiritual, né? E deixar um pouquinho de lado a questão só física. E onde a parte espiritual entra para a pessoa se restabelecer na sua saúde? Qual a importância da fé nesse momento? Quando a gente fala de... O ser humano, ele não é uma única dimensão, né? A gente compreende de forma muito clara que ele é físico, social, espiritual, e cada uma dessas dimensões, elas contribuem para quem é a Fran, para quem é a Rose e para quem é a Joyce. Essa dimensão espiritual, a gente não pode pensar no espiritual como espiritismo, espíritos vagantes, né? Ou como é a espiritualidade que vem da natureza. A espiritualidade aqui a gente pensa como a Puchalski ou Kenning, que são pesquisadores, né? Bons pesquisadores, que vão nomear a espiritualidade como esse conceito amplo, que é tudo aquilo que dá sentido e propósito para o ser humano. Então, como isso ajuda? Está falando daquilo que é intrínseco, aquilo que é profundamente necessário na sua vida. Então, para algumas pessoas, entra num conceito de fé religiosa, vai entrar num conceito de meu Deus cristão. Para outros, não entra nesse conceito, entra a família, entra o trabalho, entra as artes, entra uma série de outros conceitos que não necessariamente estão vinculados a dogmáticas e a doutrinas, apesar de que estamos no Brasil, que 98% das pessoas se declaram de alguma forma religiosas, e a gente tem uma população que bebeu de muitas fontes cristãs, então mesmo que elas não se declarem cristãs, existe uma fonte, né, do cristianismo dentro de cada um de nós, assim. Então, essa espiritualidade, ela se torna refúgio, resiliência. E aí tem muita pesquisa que fala sobre o quanto que pessoas mais religiosas, mais espiritualistas, mais engajadas, o quanto mais elas conseguem suportar momentos de adversidade, momentos que parecem impossíveis e intoleráveis. E elas conseguem ressignificar e dar novos sentidos àquilo que para outras pessoas seria intolerável. E dentro do mestrado profissional, de que modo a teoria, né, os diálogos que vocês têm em sala de aula, eles ajudaram vocês a ressignificar coisas que vocês viam na prática, ou até mesmo que vocês, na área de atuação de vocês, né, de que modo tem ajudado? Uau! Nossa, foi extraordinário, assim, acho que as aulas, voltar para a sala de aula foi muito bom. Pessoalmente, assim, eu estou muito tempo fora da sala de aula, então voltar de novo para uma sala de aula física, né? Nesse tempo, claro, assim, fiz um curso aqui, um curso lá, mas muita coisa online, então sentar numa sala de aula com uma turma e ter os colegas e estar com os professores e ter o café depois, né? Então, ter esse tempo, assim, né? Nossa, foi muito, muito bom. E ouvir, de novo, conceitos antigos requestionados, né? Falar sobre o cuidado para além dessa dimensão que... reafirmar algumas certezas de que a gente está no caminho certo, mas também fazer a gente pensar em coisas das quais a gente não tinha refletido sobre, assim, nossa, realmente isso aqui é uma dimensão da qual eu não tinha percebido e me dado conta que isso faz parte. Eu sempre tive, por exemplo, muito problema com fenomenologia, muito. Era uma das disciplinas que eu tinha mais dificuldade na graduação. Explica essa disciplina que eu não conheço. Não tenho no jornalismo. Não tenho no jornalismo. É uma disciplina que trata da... meu Deus, tenho até medo agora de falar aquele momento. Meu Deus. A professora lá na escuta, assim. Tipo, o que vem? Rose, ajuda aí, salva eu. Que é uma disciplina que vai falar do fenômeno humano e como que a gente olha para esse fenômeno, o que esse fenômeno nos diz, sem que a gente interfira
né, sem que a gente coloque nossas percepções, né? E isso, para mim, na época da faculdade, foi muito difícil. Eu não conseguia fazer essa leitura, né? Eu penso o quanto que às vezes eu até gostaria de fazer teologia de novo, assim, né? Acho que hoje fazer a graduação ia ser muito diferente. E aí fazer, fazer essa disciplina agora, nesse momento, com todo o olhar e com todo... Porque a gente passa por casos muito difíceis. É que aí vai misturar a prática, né? A prática. Porque a prática e a teoria, elas são muito diferentes. E a partir do momento que tu tem a vivência na prática, tu começa a revisitar coisas que a teoria te deu, né? E assim, nossa, se a gente começa a contar os casos, as situações que a gente vive, assim... um dia, assim, um colega me procurou assim e falou assim, o que você acha se eu fosse pra capelania, né? Eu falei, olha, eu gosto muito de você, mas eu vou te contar o que aconteceu hoje no meu dia. Assim, um dia banal no hospital, assim, 4 casos que eu passei. Aí, no final, assim, eu falei, você acha que é isso que você quer pra você, né? Então, você tem 400 leitos no hospital, você não vai estar comendo bolo, né? Não te convidam para as altas legais, né? Você não está nas situações fáceis, você é a única capelã, né? Se você você é a enfermeira, você não está nos casos simples, né? Você vai estar... Vai estar em todos, no simples da alegria e naquele doloroso, então, né? Você está no privilégio, agora acabei de analisar isso, falei, senhora, agora acabei de pensar, você ainda tem as alegrias, né? Temos muitas alegrias. Agora... E deve ser a maioria, né, as alegrias. Felizmente é a maioria, graças a Deus. Bateu uma inveja porque agora. Senão já não seria mais por amor a enfermagem, né? Ai, meu Deus, agora bateu uma dor no meu coração. Eu acho que quando eu for pro hospital, eu não quero receber a visita da capelão do capelão, já sei. Ai, gente, quando chega no capelão já é mais difícil, né, Joyce? Geralmente já é a parte mais difícil. Não, mas, ei, Rose, na tua área, tu também ressignificou coisas? Muito. Inclusive, quando eu cheguei aqui no mestrado, que eles começaram a se apresentar, a gente foi uma sensação muito estranha, né? Eu sou filósofo, eu sou teólogo. Eu falei, meu Deus, e o que uma enfermeira está fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que uma enfermeira está fazendo aqui? Mas quando a gente foi para a sala, né? Inclusive, acho que foi uma das primeiras matérias que a gente teve, que é a de fenomenologia, e que aí o professor começou, né, a falar sobre essas questões. Gente, eu falei, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o que eu vivencio. Mas era uma área desconhecida para ti até então, né? Totalmente desconhecida. A Joyce, eu ainda acredito que ela tenha tido na teologia todas essas coisas. Não, era o meu primeiro contato. Então, foi assim um choque. Aí eu não entendia muito o que eles queriam dizer, sabe? E aí, a partir do momento também que eu fui compartilhando as minhas vivências e a gente foi tendo essa troca, gente, eu falei, tem tudo a ver. É que vocês duas são privilegiadas, porque as áreas de vocês, elas são, como a gente falou no início, né? Elas são muito interligadas. Inclusive, a Joyce foi bastante referência para mim em relação a essa questão que eu buscava, né? Que é sobre a capelania, sobre a espiritualidade dentro do ambiente hospitalar. Então, quando eu encontrei a Joyce, falei, deu match. Dó, sabe nada. Não, e vocês conversam muito, vocês trocam? A gente começou... a gente troca, né? Porque a gente ficou parceiros, né? A gente ficou um quarteto fantástico aqui. Nós somos 4 na nossa linha. Nós somos em 4 na nossa linha. Então, acho que o nosso grupinho, acho que deu super certo. E como os saberes de vocês, eles se entrelaçam? Nada melhor do que vocês. Eu tenho aqui a leitura externa, né? De como. E na prática, como eles se entrelaçam? No cuidado. No cuidado. Eu acho que tudo gera em torno do cuidado. O paciente é o objeto, né? O paciente e a família, eles são o objeto do cuidado. Então, se eu penso na enfermagem lá no Oswaldo Cruz, né, quando eu estou com a enfermeira, a intenção única é o paciente, o que você pode fazer de melhor para o paciente, para a família naquela condição, que de maneira geral é uma condição muito grave, né? De finitude ou de proximidade, né? A gente está falando, às vezes, das últimas horas de vida, ou dos últimos meses, ou do diagnóstico que se tornou incurável. Quando vocês são chamados? A capelania... quando ela é acionada? Tem alguns protocolos e algumas rotinas, sempre paciente quando cuidado paliativo, então, quando o paciente é identificado como cuidado paliativo, obrigatoriamente, paciente internado há mais de 30 dias... E aí tem os acionamentos livres. Então, quando a enfermeira... Então, eu sou muito parceira... A enfermagem é muito parceira. Assim, acho que lá se tornou isso... eu tô aqui com alguma frequência, as enfermeiras mandam mensagem. Você tá por aí, né? Você pode vir.
Então, tem esses acionamentos muito livres, de livre demanda, e a equipe médica, né? Da equipe médica, especialmente da geriatria e oncologia, neurologia, com os diagnósticos, por exemplo, de esclerose, são diagnósticos sem cura, né? Então, e que com certeza esse paciente, essa família olha para a deterioração da vida, né? E, Rose, Então, acho que é cuidado, né? tu já precisou chamar? Você já precisou acionar alguém? Uma pessoa? No hospital lá tem? Geralmente a gente aciona mais a psicologia, Aham. porque a capelania a gente não tem muito acesso ainda, né? Infelizmente. Mas a psicologia é bastante acionada. Só que como o meu período é noturno, geralmente a gente não tem. É que é o que a gente estava conversando, né? É porque não é o horário, né, que elas trabalham. Geralmente é durante o dia que elas fazem os atendimentos. Mas entre a equipe vocês conversam dessa necessidade? Na verdade, a enfermagem ainda não despertou esse interesse, sabe? Então, assim, tipo que se é psicologia, a gente passa a bola, né? É uma sementinha que tu tá plantando ali, na Isso, verdade. é isso que eu imagino, né? Que a partir dessa sementinha, a enfermagem, ela venha, né, a despertar esse interesse por esse cuidado maior. Entendi. E como tu lida? A gente estava conversando ali que tu lida com aquela mãe que ganhou a criança, que tá feliz, Uhum. com aquela mãe que infelizmente teve uma perda. Tu é uma mulher, que tu tá ali atuando, e tu tem o teu lado pessoal e o teu lado profissional. Uhum. Como tu lida individual, assim, com a perda e com a felicidade e às vezes aquele sentimento que tramita entre esses meios? Como é pra ti? Geralmente lidar com a felicidade é bem mais Tranquilo. fácil, é bem mais fácil. Quando já parte para essa questão, né, é uma coisa que tem muito, sabe? Às vezes a pessoa que está de fora acha que não tem, mas a gente tem muitos casos de óbitos fetais, com muita frequência. Então, quando tem um óbito fetal e que a gente vê que esse sofrimento, geralmente eles induzem o parto, né, que fica ali por horas, dias, já chegou o caso assim de ficar 3 dias induzindo um parto Nossa. de óbito fetal. A gente vai vendo um momento que a mulher fica super esgotada. E a gente não tem, na verdade, o que fazer, sabe? Para aliviar essa dor. Então, é um momento mais de escuta, de conversa. E também, na verdade, tem uns casos que a gente não consegue nem trocar, sabe? Não tem essa troca da mulher, porque a mulher ela fica muito fechada para si, dependendo da situação. E às vezes ela não compartilha com a gente. Então é muito difícil. É muito difícil. E a gente fica totalmente abalada. E eu acho E a que gente consegue levar isso para casa. Consegue. E como tu consegue tirar isso de ti? Hoje já não tão como antes, porque antes eu chorava em casa, sabe? Ou às vezes até no hospital, eu ia pro banheiro, eu chorava diante da situação. Porque a gente toma para si a dor, né? Claro. É como se fosse a gente como mulher. Hoje não, hoje eu já consigo conversar. Então, essa proposta de que eu comecei a estudar sobre isso, me abriu, né, a mente em relação a isso. Então, hoje eu já consigo conversar com a mulher. Inclusive, tem uma colega que até fala, Rose, tem um OF hoje, lá é um caso para você. O que é um F? O OF é um óbito fetal. Ah, Tem um caso lá, vai lá, Rose, esse caso é para você. Então, assim, hoje eu já consigo conversar com a mulher, já entrar mais, né, nesse assunto com ela e não sofrer tanto. e tu percebe que o mestrado profissional te ajudou nisso? Muito. Me ajudou muito. Porque antes eu não conseguia avançar em certas coisas da espiritualidade. Inclusive, a aula de espiritualidade me ajudou bastante também sobre isso. Então, hoje eu já consigo lidar com a situação. E é isso que eu gostaria de trazer para a enfermagem, futuramente, com a minha pesquisa. Pois é, Joyce, acho que isso também, a pergunta que eu fiz para ela cabe. Porque tu lida com o sofrimento final da pessoa ali, né? E como é trabalhar nesse sentido que muitas vezes ele é de escuta, muitas vezes a pessoa ela não quer ouvir, ela quer falar? Deve ter, né? E no teu caso, como é esse filtro para não carregar contigo? Acho que a primeira coisa é sempre escuta. É sempre escuta. A fala, ela precisa ser do outro, né? Do paciente, quando é possível, da família, da pessoa que acompanha e da equipe, né? Então, de quem está aqui, né? É sempre escuta. E
se não há quem escute, não há como, se não se torna esse sofrimento calado, o choro no banheiro, o burnout, consumo de álcool e medicação em domicílio, dos profissionais, outros exageros que também são danosos. Então, precisa ter quem escute. E aí, assim, então, quem me escuta, né? Eu ia fazer eu ia falar Deus, né? Que sempre escuta Que também, sempre né? escuta também. Mas, assim, terapia, a gente precisa fazer acompanhamento, né? Não, tem que fazer, eu acredito. Não dá Todo mundo já precisa fazer, mas quem trabalha naturalmente. diretamente... Precisa fazer supervisão. Na verdade, nem é terapia, é supervisão, né? Precisa ter supervisão dos casos. Assim, a finitude, ela é muito complicada em muitas situações. Mas ela não precisa ser terrível, porque ela faz parte da vida de todos nós. Todos nós nascemos, nos desenvolvemos, produzimos nossos frutos, deixamos nossos legados e desejamos que nossos legados sejam muitos e belos, mas todos nós nos despedimos dessa vida. Mais cedo ou mais tarde, alguns muito mais tarde e alguns muito mais cedo, mas deixar esta vida é parte da existência. Então, algumas pessoas chegam muito bem para esse momento, muito sábios e aprenderam disso. Então, fazem isso muito lindamente com suas famílias. O último que eu acompanhei era um senhor com suas 4 mulheres. E aí o filho falou, ele foi um ótimo amante. E os filhos juntos, e as esposas juntos, e todo mundo feliz com ele. E ele feliz e contente, se despedindo da vida, e todo mundo... Eu falei, gente, ele viveu muito bem, e quem vive muito bem se despede da vida muito bem. Isso é curioso. Agora, dividindo uma experiência pessoal, a minha filha, eu tenho uma filha que fez 2 anos. Quando a minha filha não tinha completado 1 ano, no ano do nascimento dela, a minha Dinda, que é irmã da minha mãe, ela queria muito que eu tivesse um filho, uma filha, para que ela pudesse ter experiência. Eu era a única filhada dela, e ela era a minha única madrinha. A minha filha nasceu dia 2 de janeiro. Minha madrinha morreu quando a minha filha tinha 10 meses. Ela conheceu a minha filha no leito hospitalar. Ela teve um câncer muito agressivo. E ela, uma pessoa muito espiritualizada, cristã, ela chegou no leito dela, né, no hospital lá da São Lucas da PUC, lá em Porto Alegre. Eu fui visitar, levei minha filha, né? E isso foi num sábado. E ela pediu a sedação na terça-feira. E a partir da sedação... é um período em que a pessoa, ela não volta, né? Sim. E na quinta-feira daquela semana, ela se foi. Só que ela se foi e ela sabia o que ia acontecer. A cabeça dela funcionava muito bem. E ela, como uma pessoa espiritualizada mesmo, né? Uma pessoa que tinha... além daquilo que eu consigo ter. Né? Eu não cheguei na evolução dela. E ela foi em paz, ela descansou. Ela mesma disse que não era pra... É a união, eu quero que vocês se unam, porque eu cumpri minha missão aqui, que é justamente de ter união, de ter a família unida, a felicidade. O tempo em que ela viveu, o tempo dela foi muito feliz. Só que como o familiar, o filho que acompanhou todo aquele sofrimento, ele vai sair dali? Será que ele consegue sair inteiro? A morte sempre nos transforma. A morte sempre vai transformar, porque ela é a certeza de que algo muito precioso nos deixou. Às vezes também não, às vezes pessoas más também morrem, né? Às vezes a gente vê alguém lá na cama, a gente fala, não, eu cometi esse erro uma vez. Tinha um senhorzinho lá, muito fofo, foi no HC. Eu falei, gente, ninguém vem ficar com esse senhor, que dó desse senhor. Aí depois a gente descobriu que dó de quem conviveu e passou perto daquele homem, né? Então a gente também cai nesses erros da vida, né? Então pessoas boas e pessoas mais complicadas também chegam nessa condição, né, de se despedir da vida, nesse ponto de se despedir da vida. A gente fala de 2 formas de religiosidade, né? Religiosidade intrínseca e religiosidade extrínseca, né? Essa intrínseca são esses frutos que emanam sem que você precise declará-los, né? E eles se explodem, né? Assim, eles se manifestam e se revelam de muitas formas. E eles não precisam ser necessariamente religiosos, né? Eles não precisam estar conectados, né, numa tradição. E aí, essas pessoas, elas chegam nesse momento dizendo assim, se eu vivi 20 anos
ou se eu vivi 50 ou 70 anos, eu vivi muito bem. Claro que é muito triste se despedir dessa vida. Eu sempre digo isso, se eu hoje me despedir da vida, eu me despeço triste, porque, poxa, meu filho tem 7 anos e eu ainda quero ver, sei lá, tanta coisa dele, né? Só que não tá no nosso domínio. Não né? está no Não nosso tá. domínio, mas se também eu partir hoje, eu também parto agradecida. Parto agradecida por todas as oportunidades. Já vivenciou tanta coisa, né? Já boa, vivi né? tanta coisa, vivi muita coisa boa, Uhum, né? Tem gente exatamente. que tem a minha idade e só cresceu em meio a guerras, né? E essa experiência de E- vocês duas, ela é muito rica também. Muito rica. Muito. Ela acrescenta muito, é. ela dá lições na gente, né? Acho que a gente tem um ditado popular que é muito legal, que diz assim, né? Não sei se é chinês ou japonês, né? Que fala, nós não temos tempo de vida para cometer todos os erros. Por isso a gente precisa aprender com os outros. Então, eu acho que estar num hospital dá a oportunidade de a gente conhecer muitas histórias de vida. Muitas. Então, o que eu já aprendi sobre coisas da vida me faz, assim, pensar assim, isso eu não preciso fazer para mim. Eu já sei que isso não dá. Por esse caminho eu não preciso seguir, assim. Então, acho que na posição que a gente está, é um privilégio. E quando vocês falam do mestrado profissional, né? Que dimensões são essas que vocês aprendem dentro da linha de vocês? E de que maneira vocês destacariam elas como mais importantes na linha de atuação, na prática de vocês? Eu acho falo que- muito, vou deixar. Vou deixar. Inclusive, quando eu me inscrevi, eu já escolhi essa linha, porque é uma linha que fala do cuidado, né? De toda a dimensão do cuidado. Então, quando se fala em cuidado, eu entendo que é um todo, né? Que é o cuidado que vai além do que eu já costumava fazer. Então, para mim, eu acho que atingiu todas as áreas da minha vivência profissional. Então, assim, eu acho que não ficou um espaço que eu não consiga ter aproveitado. Mesmo tu tendo feito enfermagem, Mesmo, o isso mestrado profissional que e- veio em outra área, praticamente, Isso ele se encaixou. a princípio eu entendia que não ia ser tão assim, mas depois que eu comecei a entrar nas disciplinas, eu falei, não, é aqui mesmo que eu precisava estar. E nada é por acaso nessa vida, né? Não, nada foi por acaso. Nossa, eu sou super grata. Meu aprendizado foi ótimo. E eu consigo levar muita coisa mesmo, para minha vida profissional, mesmo como enfermeira. Tu coloca para as tuas colegas e para os teus colegas sobre a tua vivência acadêmica? Sim, às vezes, na oportunidade, eu sempre falo, elas até brincaram comigo, Rosa, como você é doida, como você é enfermeira e você vai fazer teologia. Falei, gente, se vocês vivenciassem um pouquinho do que é a teologia lá dentro, vocês iam todas quererem fazer teologia. E como veio a Este na tua vida? Então, a Este, quando eu estava lá em Rondônia, porque eu venho de Rondônia, que é um outro estado, e é onde eu me formei, foi no estado de Rondônia, eu tive 2 pessoas que fizeram mestrado aqui, Ah, que legal. e, 2 enfermeiras, inclusive. E aí, comecei a pesquisar, eu vi que elas fizeram aqui, eu falei, né, deve ter alguma coisa legal nisso, né? Sim, porque para percorrer tanto caminho assim. Porque, assim, Rondônia é bem mais longe do que Mato Grosso do Sim. Sul. Eu falei, nossa, para elas irem para lá para fazer, né, um mestrado de teologia, uma área diferente, deve ter um diferencial. E aí eu vi que elas fizeram na Este, eu comecei a pesquisar na internet, né? Entrei no site, comecei a ver, vi toda a grade, toda a linha. Falei, não, é aqui mesmo que eu preciso estar. Bom, nem vou perguntar para ti essa última pergunta, porque a gente já sabe, né? A graduação já foi aqui, né? Já foi aqui. Mas é porque essa linha, né? Até namorei um pouco gestão, por exemplo, né? Mas aí acho que tinha tudo a ver com capelania hospitalar, né? Tinha todo esse lugar da capelania hospitalar. E a ideia de produzir cientificamente, né? Então, eu falei, eu tô muito orgulhosa, assim, porque no último ano foram 4 trabalhos que eu levei para congressos, assim, e tem um trabalho que vai agora para um congresso de Praga.
é um congresso internacional de cuidados paliativos. E é um trabalho sobre como é o cuidado espiritual cuidado espiritual profissional dentro de uma equipe multiprofissional de cuidados paliativos. E foi aprovado, assim. Então, eu fico muito feliz, assim, de estar conseguindo colocar no papel o que é esse lugar, né, do que sai dos artigos, dos artigos, eu digo, das leituras, dos capítulos, de tudo que a gente vai recebendo em sala de aula. Já começou a colher os frutos, né? As orientações com os professores, a indicação enorme de livros e de bibliografia, o incentivo dos professores para fazer pesquisa, né? Assim, a gente tem o Charles aí que é muito... Super incentivo, Super né? incentiva, as aulas com o Yuri. Então, isso acho que dá esse... acho que a coisa toda é, né? Traduzir em letras aquilo que a gente vivencia em prática. Que né? não é fácil? Não é fácil, não é fácil. E aí é isso, assim, eu falo, nossa, eu terminei 25 muito orgulhosa, assim. Pessoalmente, eu terminei muito orgulhosa, porque foram... E vai despertando novos interesses, E vai despertando né? novos interesses, Pois é, novos vocês projetos, vocês pretendem seguir? Sim, sim. Aonde, como, de que jeito, em que Isso ano? depois. Isso são muitas perguntas, mas o doutorado, sim, certamente. Estão super animadas. Vocês finalizam quando? A ideia Maio, é né? até maio entregar o trabalho para em junho ter a banca. E o coração? aí? Tá tranquilo? Bem Tá, tranquilo, bem tranquilo. bem tranquilo, porque a orientação é muito boa. A gente estamos agora com o Júlio. Mudou no percurso um pouco, mas agora, o Júlio tá... Então, ter um bom orientador ajuda muito. Então, Sim, acredito também que tem que ter essa vinculação Sim. com a linha, com o Sim. perfil Sim. do professor ou da professora que Isso, vai orientar. E o Isso. Júlio, ele tem tudo a ver com o nosso trabalho. Tem. Tudo a ver, Aham. gente. Magnífico. é isso. E acho que a troca também, que vocês estavam falando da pessoa que está ali lendo o trabalho de vocês, porque vai Sim. mergulhar também numa área que talvez ele não conheça. O Júlio acho que acaba conhecendo, né? Ele conhece porque ele trabalha a espiritualidade, né? Sim, exatamente. Então, assim, a escolha eu acho que foi certeira nele, né, Joyce, É. no nosso trabalho, porque é justamente isso que a gente busca, né? Aprofundar nessa área. E uma pergunta assim, como a teologia, daí acho que pode ser para as duas, como a teologia, ela dá as mãos ao cuidar? Acho que não há... Uma coisa que eu sempre sofri na época da graduação, e por isso que eu não quis continuar imediatamente no mestrado, foi porque eu sempre achei que a teologia ela precisa estar ligada e ancorada na vida das pessoas. Senão a teologia ela é vazia. Né? A teologia ela é a palavra de Deus que se manifesta na vida das pessoas. Deus não precisa de nós para Ele, né? Mas existe uma necessidade temos essa necessidade desse mistério, né? Que vem do latim. Então, o cuidado, a teologia que não se enraiza, ela se torna vazia dela mesma. Sem a hermenêutica, sem a fenomenologia, ela precisa estar ancorada na vida das pessoas. E a vida das pessoas passa por tantas coisas, né? Se a gente pensa aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente sai de uma pandemia, depois sai de uma crise, depois vem as enchentes. A teologia ela precisa estar ancorada na vida das pessoas, que muda muito e inúmeras coisas acontecem tão rapidamente. Para mim é isso. E a fé, né? Eu acredito que independente da fé e de crença, né? Eu acho que a fé é importante na vida de qualquer pessoa. Independente da crença. Ela tem que crer, a pessoa tem que crer em algo, né? E aí tudo muda. Quando você tem fé, tudo muda. Há esperança, há tudo. E essa fala de vocês, que ela é tão, das duas, ela é doce, né? Vocês se expressam de uma forma doce, sempre com uma calma, com uma tranquilidade. De onde vem? Vocês já tinham isso ou vocês desenvolveram ao longo das profissões de vocês? Eu sempre fui uma pessoa tranquila. Todo mundo fala, Rose, de onde você tira tanta paciência e tanta calma? Então, assim, eu sempre fui super calma. Então, eu acho que desde cedo eu vi que esse lado meu, que eu consigo lidar mais com situações.
Inclusive, quando tem emergências, gente, eu fico toda plena. Consegue manter a serenidade. Fica toda plena. Aí as meninas quando termina lá a emergência Rose, como se consegue? Tá tanto equilíbrio diante do desespero, que a gente pega umas situações bem complicadas. Às vezes os partos, eles começam super bem, daqui a pouco evolui para que é uma distócia, né? Que é um parto complicado. Então, a gente tem que ser rápido, ágil e não transmitir para a mulher que ela está em risco, né? Aí as meninas falam, Rose, como você conseguiu? Você ficou tão tranquila. Como você consegue? Falei, então, sim, eu sempre tive, né, essa tranquilidade, essa paciência, essa paz. Então, vem de mim mesmo. Eu posso fazer uma piada? Senão depois Pode. Deve. Edita. Deve, adoro. No meu caso, o facão tá aqui embaixo. É que nas águas calmas são as mais profundas, não é? Sim. Não, é treinamento. Você Tem faz treinamento. Eu sou peão de batalha. Quer alguém pra brigar, conta comigo. Não sei o que aconteceu, Porque conversando aqui não é tão serena, tão calma. Não, eu acho que precisa, dentro do hospital, precisa disso. E na entrevista também. Na entrevista também. Então, você precisa, dentro do hospital, principalmente para um paciente que tá morrendo. Esse paciente, ele pode estar, a gente fala das últimas 72 horas, ele pode ter começado, assim, com um parto. A morte é um nascer ao contrário. Ele pode iniciar muito bem, mas ele pode degringolar. Coisas podem acontecer inesperadamente. O que a gente sempre espera é que não seja de forma alguma aqueles fins de vida cinematográficos, né? Com as pessoas agonizando e tal. Aquilo não é para acontecer, assim, né? Então, 98% dos cenários existe medicação e controle de sintomas. Há situações em que mesmo com muita bomba de medicação, tem situações em que, de fato, elas são muito catastróficas e não são possíveis de serem controláveis. Isso existe. Então, a gente não pode também fantasiar, porque também existe uma onda agora no cuidado paliativo que um pouco fantasia e romantiza a morte. Então, a gente também não pode entrar nesse lugar. Então, tem equipes médicas e equipes médicas. Então, você tem um paciente, às vezes, que a coisa começa a ir um pouco mal, e você vai falar com o médico, ele fala, não, mas passei lá, ele estava bem. Sim, o senhor passou lá, há 2 horas, e de fato ele estava bem, mas agora ele não está bem, ele está apresentando desconforto respiratório, ele está fazendo uso da musculatura acessória, o senhor precisa entrar com medicação, acionar a bomba de morfina, né? E aí, isso nem sempre o médico, dono da caneta... Tem a sensibilidade também, né? Porque é sensibilidade nesse caso. Então, a maior parte dos profissionais são muito bons, mas você sempre se depara com alguém que... Então, você tem que ter... Eu digo, aí entra o peão de batalha, né? A pessoa que, né, tem que vir assim... Então, doutor... né? Eu estive lá, e aí, assim, a coisa... Então, acho que a doçura para você conversar com quem está em sofrimento. Mas também a firmeza e a constância de dizer, olha, aqui... E a segurança, né? De poder argumentar com quem precisa, inclusive com familiares, né? Quantas vezes já me aconteceu situações com familiares com pedidos absurdos, assim, com coisas que não são, assim... Por exemplo? Pedir para ajudar o paciente a assinar documento de transferência de bens e o paciente... Assim, eu servi... Nas horas finais. Nas horas finais. Ser testemunha de, enfim... Pedido de batismo, quando o paciente a vida toda foi budista, e aí a família quer batizar contra a vontade do paciente, quando ele está agora sedado. Nossa, que absurdo. Então... É complicado. É o lado do ser humano. É o lado do ser humano que vem, assim, né? E aflora e não tem. E aflora. Então, nesse momento, né? Eu falo que aí eu puxo a minha... O facão. O facão. Não, mentira, gente, eu não ando armada. Sou contra a violência. Vai abrir a porta, vai ter alguém ali de fora te esperando. Isso. Não, sou contra a violência. Mas acho que é essa postura, assim, né? De também firmeza, né? Porque não dá pra... acho que é ter segurança. Tem momento, né? Ser firme, de ser... E precisa nas duas, né?
Na Sim, tua tem, área sim. também, não Tem. tem como não. Já teve que passar da linha, avançar um sinal. Sim, principalmente com familiares. Familiares sempre dão trabalho. Gente, no paciente não dá Gente, trabalho. Não, é que Não é hoje o em dia paciente em si. a internet também, Sim. ela cria médicos, enfermeiros, Sim. teólogos, jornalistas. Paciente não dá trabalho, quem dá trabalho é familiar. Geralmente é familiar. Mas de Assim, interferência mesmo? No parto mesmo Interferência. acontece muito isso. Porque, ó, muitas vezes o marido quer decidir pela mulher. Ele quer fazer uma cesárea de qualquer forma na mulher. Aí ele fica pressionando a gente, sabe? Para ou a sogra ou a mãe, tanto faz, né? Eles querem forçar uma cesárea. E às vezes a mulher quer tentar o parto normal. Claro. A gente vê que ela quer tentar. E eles ficam toda hora porrinhando, sabe? Para tentar forçar o parto normal. Então, e aí é a hora que a gente entra. Quando a gente percebe que é uma decisão da mulher, aí a gente respeita. Claro. Mas quando é uma decisão da outra pessoa, eu falo, não, primeiro é ela quer isso? É isso que ela quer para ela ou ela quer tentar? Aí a gente tenta intermediar a situação sem dar conflito, mas geralmente dá um conflitozinho. É que o trabalho de parto, né? Não é como a gente vê na rede social. Não, muitas não vezes, é, né? não é, assim, e assim... Dói. E eles falam, nossa, mas ela tá sofrendo, você não tá vendo que ela tá sofrendo? Aí eles querem, né, tipo, jogar pra gente, que a gente não tá... Eu sei que ela vai sofrer, né? Aí é que a gente entra, né, que o parto normal, ele não é um sofrimento, mas que existe dor. A gente não pode enganar a paciente que ela não vai sentir dor. Ela vai sentir dor e faz-se necessário ela sentir dor. Mas eles têm que entender que não é um sofrimento, é um processo natural, processo fisiológico. Sem a dor, não vai ter o parto. E é engraçado, né, que a gente tá falando aqui de chegadas, né, e de partidas. Sim. E essa, a nossa vida é isso, A né? nossa vida é isso. Ela Mas é no meu cíclica. caso, a gente tenta o possível que não tenha dor. A gente medica. Nossa, eu sou a louca que sai correndo atrás das enfermeiras. Cadê a bandeja? É que tu nota, né, a expressão, Expressão, Nota. faz movimentos do corpo. contração, fica com o franzido, esforço aqui. No seu caso, é realmente de sofrimento mesmo. É, né? é A sofrimento. gente vê que eles ficam Não sofrendo. precisa. E não precisa. Porque a morte, ela já é muito desalentadora. Uhum. Você tá deixando tudo que você conhece. Por mais difícil que possa ter sido a sua vida, você morrer, você tá deixando para trás tudo que te é conhecido. E indo pro que te é desconhecido. Por mais que você tenha fé e tenha certezas e convicções, elas não são materiais, né? É diferente quando ela tá ali, né? Ela é... E, tá e é um processo solitário, acompanhado, mas é só seu, né? Então, as pessoas, por mais que elas se sintam em paz, em segurança, é desafiador. Então, ela vai passar por isso, ainda com dor, com falta de ar, nossa, não precisa. E o ser humano... E aí, acho que a gente pode talvez ter até uma fala religiosa aqui, né? Acho que Deus concedeu sabedoria e inteligência para que fossem desenvolvidas medicações, para que as pessoas não sofram. Então, vamos usá-las para esse tempo. E para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, né, agora, eu queria ouvir de vocês uma mensagem que vocês gostariam de deixar sobre cuidado como prática de fé e compromisso de vida. Que bonito. Pergunta bonita. Profunda. É uma mensagem. Porque muitas vezes a gente está falando aqui com pessoas que estão nos assistindo, Sim. nos ouvindo, que se interessam pelo tema e que devem... A gente reflete, né? Eu estou refletindo aqui sobre vida e sobre partida, né? É tudo muito tênue. E aí vem a fé que a gente carrega e os compromissos que a gente carrega também. Que a gente tem, desejos, anseios, sonhos, enfim. Então, de que modo? A vida... Eu acho que a vida é um grande presente, né? E que a gente desconhece como ele vai acontecer e como a gente quer ser muito proprietário da vida. E a gente se acha proprietário da vida, dono da vida, né? Eu sempre, com alguns pacientes, quando vão ficando mais dependentes, né? E eu digo, nossa, eu penso muito... Eu tenho o Joaquim, né? Meu filho... 7 anos, e eu pensei, nossa, como eu quero que ele seja autônomo, né? Joaquim, escova os dentes, dele fala, mamãe, escova pra mim, fala, não, você já é grande, você já pode escovar. Joaquim, arruma sua cama, ele, mas eu não consigo, a coberta é grande, fala, não, mas você já é grande, você já tem 7 anos, você pode arrumar.
Aí, quando o paciente está lá com 70 anos, tem que usar fralda, a gente fala, não, agora você não pode mais usar a cueca box que o senhor gostava de usar, né? E aí, a gente faz essa pessoa ser... que a gente treinou para ser autônomo, para dizer que ser dependente está tudo bem, né? Então, acho que no percurso da vida, é entender que existem muitas alegrias. E a gente vai vivendo com muitas alegrias e a vida acontece em cada um desses momentos, nos seus ganhos e números, e também quando a gente começa a ter as perdas e se preparar para essas perdas, que elas vão acontecendo. E a vida, ela no cuidado, ela acontece no contato com o outro, ela não existe no isolamento e na solidão. E aí eu acho que isso é bonito do mestrado, dele não ser online, né? Seria muito fácil, né, ser online. Mas de você poder estar aqui e de poder interagir e de poder trocar e de poder conhecer as pessoas, né? E então, eu acho que esse privilégio do contato humano, né? E não sei se eu respondi, acho que eu fui indo tão longe. Foi profundo, mas foi profundo, longe, foi profundo. E para ti? longe. Então, eu sempre tenho uma frase que eu, assim, carrego para mim e eu gostaria também de estender, sabe, para as pessoas, que é viver, sabe? Viver intensamente. É que nem a Joyce falou, eu acho que se eu partisse, eu só sentiria o fato de eu ter que deixar um filho, né? Que a gente quer ver crescer, quer ver casar, enfim, né? Mas eu acho que eu já vivi boa parte do que eu já vivi. E toda essa vivência, ela inclui tudo isso que a gente falou aqui. É a questão da escuta, é a questão do cuidado, porque sempre vai ter um cuidado no nosso meio. É um cuidar do filho, é um cuidar da mãe, é um cuidar, né? Na área profissional. Você acaba abraçando muitas coisas. É um cuidar de um amigo, que muitas vezes a gente cuida de um amigo e a gente não sabe que a gente cuida. A gente tem esse cuidado a mais. Então, o cuidado, ele vai ser essencial. E todos nós vamos viver esse cuidado. Às vezes a gente pensa, eu não cuido de alguém, mas a gente cuida. A gente cuida às vezes sem saber. Sem saber. A gente acaba, às vezes, até sobrecarregando de tanto cuidado. Muitas vezes a gente se sobrecarrega de cuidados e a gente não tem noção de que faz isso. Então, isso é muito lindo, essa questão do cuidado. E eu acho que eu ainda, como pessoa e como enfermeira, eu acho que eu consegui viver muito mais do que as outras pessoas. Porque a nossa enfermagem, ela é excesso de cuidado até. Sim. Excesso de cuidado. Tanto na parte boa, né, que é na alegria, e tanto na parte difícil, né, que é no momento de tristeza, de sofrimento do paciente. Então, tudo se resume em torno do cuidado na nossa vida. Então, assim, o que eu diria é isso, viva mesmo, viva tudo isso, viva intensamente. E é muito gratificante depois você olhar para trás e você ver que você já fez tudo isso, que você já passou por tudo isso, que você já tem essa bagagem. É muito lindo quando a gente fala do cuidado. Eu vou só dizer mais uma coisa, eu prometo. Tem uma frase de um monge que eu acho muito legal, que está no livro... eu vou... E esse tá o livro e fugiu. Que é sobre morte e viver. É de um monge. E ele fala assim, né, sobre... morre bem quem viveu bem. Exatamente. Se você quer morrer bem, viva bem. Então, vivamos bem. Vivamos bem. Com a vida como ela é. E aí, uma coisa que eu sempre... que eu ouço sempre os médicos do paliativo, a psico, né, dizerem, né, a morte, por mais protegida que ela seja da dor, né, ela não é isenta do sofrimento, né, da tristeza. A vida, ela não é isenta. Por mais que a gente diga, viva bem, isso não quer dizer que é isento do sofrimento, né? Não quer dizer que é isento de escolhas, não quer dizer que é isento de momentos em que a gente fica muito angustiado com situações que são postas e que vão além do que... E aí vem algumas decisões que nos cabem. Como que a gente... isso que você falou, eu achei tão legal. Como você mantém a calma e a plenitude, né? Sabe? Sim. Eu acho que compete a você, compete a mim, né? Como a gente se posiciona e permanece... A gente que decide, né? Como a gente esse bem-estar. decide. Isso. E falando em viver a vida ali, né? Recentemente, acho que foi ontem, anteontem,
Teve o caso de uma menina, de uma influencer, né? Que A Isabela Veloso, muito né? comovida. Isabela Veloso. Ela resolveu falar da doença para conscientizar as pessoas. Teve um período em que ela foi condenada na internet, né? Foi bastante questionada sobre a doença, porque embora ela tivesse um câncer que não tinha cura, os médicos deram um prazo de vida, ela era uma menina bonita, bem cuidada, com sonhos, e as pessoas não davam o direito dela ser uma pessoa doente por isso, né? Então, e ela escolheu viver. Ela sabia que ela não teria muito tempo, ela escolheu ter filhos, filho, né? Ela teve um menino, ela escolheu casar e realizar os sonhos dela, e isso foi questionado. Então, também até que ponto hoje a gente está numa sociedade em que o julgamento ele não impede das pessoas viverem, né? Ela escolheu viver, né? Ela decidiu. E ela deixou o legado dela. Sim. Tanto que a gente está aqui falando sobre ela. Isso. Bom, e para finalizar, eu quero que vocês me falem por que vocês escolheram mestrado profissional em teologia aqui na EST. Vocês já falaram um pouquinho que é sobre o trabalho que vocês desempenham, né? E por quê? E se foi uma experiência transformadora na vida de vocês? Certamente foi transformador. Certamente foi. Eu achei... Tem um momento em que você pensa, não, eu vou entrar porque... claro que tem o título e poder voltar a estudar, e não tinha grandes... e essa coisa de poder treinar a escrita, voltar a ler, mas eu não achei que isso ia ser... Eu pensei, vai ser isso aqui, né? Mas tornou isso aqui, assim, né? E essa coisa de pensar no doutorado não era um projeto, assim, vou fazer um mestrado e vai estar ótimo isso, né? E aí, de repente, você sonha com mais coisas, né? E aí você sonha com pesquisa e com... Então, isso, assim... Acho que fazer um mestrado e fazer um mestrado profissional te coloca junto com outras pessoas que estão também no ambiente profissional. Com o pé no chão, vivendo as situações diárias. Acho que o acadêmico tem sua função, mas eu vou sempre defender o profissional. Rose. E no meu caso, a escolha foi pelo fato de que existia essa linha de dimensões do cuidado, e eu quis fazer essa junção, né, do cuidado espiritual com o cuidado físico. E eu acho que deu super certo, porque agora eu vejo que eu consigo atender o ser humano num todo, sabe? E eu acho que foi muito transformador na minha vida, muito, muito. E acho que eu não tinha, como a Joyce falou, pretensão de continuar, eu queria só ficar no mestrado, mas olha o leque de coisas que foi abrindo na minha mente. E essa vontade de seguir adiante, porque eu acho que a gente sempre vai ter o que aprender, né? E o que o doutorado também pode vir acrescentar na minha vida. Então, assim, além de ser transformador, eu acho que instiga a gente a continuar essa busca. Então, para mim, foi muito gratificante. Indicam a EST para as outras pessoas? Com certeza. Com certeza. Podem vir, que tem várias áreas, né? Muitas áreas, além das nossas, tem outras. Mas a nossa é a melhor. Eu também tô achando. Acho que eu vou fazer também, né? Eu vou achar alguma coisa com o jornalismo em se encaixe. Desculpa os outros professores aí, mas... eu acho que a nossa foi a melhor. Gente, eu agradeço a participação de vocês. Obrigada por compartilharem as histórias, por falarem sobre vida, por falarem sobre... Morte, né? Morte. Sobre coisas que nós todos passaremos em algum momento. Ninguém, né? Ninguém vai se livrar disso. Não. Ninguém. Quem nasce, uma hora se despede. Uma hora se despede. Infelizmente. E a gente vem do nascimento e vem da partida. E que se despeça com alegria e satisfação. É isso. Obrigada, gurias. Uma boa estada aqui. Espero que a gente se veja novamente agora, na metade do ano, já com o diploma em mãos. Oh, meu Deus. É isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Podcast. Lembro a cada um e cada uma que o Podcast é um espaço onde a teologia dialoga com a vida real, com os desafios do nosso tempo e com práticas que transformam. E esse episódio foi especialmente importante. Se você quer saber mais sobre o mestrado profissional em teologia da Faculdade Zeste, acompanhe nossos canais e fique atento e atenta às próximas edições do podcast. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, deixe seu like e seu comentário. Até a próxima e lembre-se,
Cuidar também é um ato de fé.